pois elas sugerem que esse artefato é de fato um supercomputador antigo. Não, você não está doido. As engrenagens estão se mexendo. Ocasionalmente, a gente encontra algumas coisinhas aqui no nosso planeta que estão super fora de lugar. Coisas que não fazem sentido nenhum, objetos perdidos que parecem ter vindo de uma dimensão paralela. Esse foi o caso quando a arqueologia descobriu esse item há aproximados 100 anos atrás. Bem na costa de uma ilha grega remota, esse artefato pequeno, feito de bronze, foi chamado de o mecanismo de Antiquitera. Pesquisas avançadas foram conduzidas sobre esse artefato e as conclusões sobre essa pesquisa são bizarras, pois elas sugerem que esse artefato é de fato um supercomputador antigo. Algo muito estranho, uma tecnologia que a gente desconhece por completo, utilizado pela civilização greco-romana por volta do ano 200 a.C. Mas peraí, um supercomputador? Como assim um supercomputador? Que os nossos antepassados de épocas muito remotas tinham computadores avançados. Como que isso funcionava e principalmente para que isso servia? A história só fica ainda mais louca porque nós estamos falando de uma engenhoca que tinha pelo menos 200 engrenagens e que tem mais de 2.000 anos de idade. Mas peraí, o negócio é de uma época onde tecnologias não existiam. As respostas para as muitas perguntas sobre esse dispositivo fantástico nos levam para Atlantis. Sim, meus queridos, para o continente perdido de Atlântida. Esse dispositivo pode ser a chave para que a gente encontre uma civilização perdida no tempo, existindo no passado do nosso planeta. E detalhe, tá? Esse aí é apenas um dos artefatos que são da arqueologia proibida, ou seja, são artefatos que não fazem sentido nenhum com a história contada pela arqueologia do planeta Terra. Mas existem muitos outros, ou seja, ou a história do nosso passado está muito errada, ou a história do nosso passado está muito errada. Infelizmente, só existe essa opção mesmo. No início do século XX, um time inteiro de mergulhadores encontraram um navio antigo naufragado no mar Mediterrâneo, na ilha grega de Antiquitera. Muitos artefatos foram recolhidos desse navio, como joias, potes e vasos decorados. Só que um objeto em específico chamou muito a atenção da equipe. Era uma espécie de mecanismo com engrenagens de bronze. Esse objeto muito estranho é diferente de tudo que já tinha sido descoberto antes em qualquer lugar do planeta Terra. Ele recebeu o nome de Mecanismo de Antiquitera porque ele foi encontrado na ilha de Antiquitera, uma ilha grega. Depois de algumas pesquisas, os arqueólogos conseguiram identificar que o mecanismo possuía muitas partes feitas de bronze e que ele funcionava como uma espécie de computador de mão. Eles perceberam que na parte traseira do artefato existem mais de 2.000 letras gregas, que parecem ser uma espécie de manual que ensinam a utilizar esse dispositivo. Só que como essa inscrição não está completa, não dá para saber exatamente para que esse dispositivo serve. A parte de trás do dispositivo contém uma descrição completa do cosmos e ela mostra o movimento completo dos planetas, os ciclos planetários, os eventos estelares, os ciclos solares e lunares e outros muitos eventos astronômicos. E a precisão dessas engrenagens também é muito bizarra, porque elas vão muito além daquilo que os arqueólogos pensavam ser possível para o período que isso foi criado. Os pesquisadores já estudaram esse dispositivo por mais de um século e toda vez que eles botaram a mão no dispositivo, eles concordaram que esse dispositivo consegue fazer previsões astronômicas, mas o propósito em si desse dispositivo
é totalmente desconhecido. Tipo, não se sabe para que eles usavam essas previsões que eles faziam usando esse computador avançado. E além disso, só um pedaço do objeto foi encontrado, só um terço do objeto foi encontrado. Ele não foi de fato encontrado por inteiro. Então não dá para saber exatamente como ele funcionava. E se só com um terço do objeto a gente já fica impressionado com ele, vocês já imaginaram o que teria acontecido se a gente tivesse encontrado o objeto inteiro? Vocês já imaginaram a capacidade tecnológica que esse dispositivo tinha no passado? O dispositivo em si, ou seja, a parte dele que foi encontrada, está no Museu Arqueológico de Atenas. E de tempos em tempos, os cientistas vão lá e pegam ele para fazer algum estudo. Uma vez ele foi analisado por uma máquina de raio-x. E foi aí então que as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas. Porque depois dessa avaliação com raio-x, o dispositivo fez o cu da bunda dos cientistas cair por completo. Porque até onde se sabe, a tecnologia usada para a construção desse dispositivo não deveria existir. Não há 2000 anos atrás. Ao todo são 37 engrenagens de bronze, cada uma delas tem um tamanho. E cada uma dessas engrenagens possui um número de dentes que correspondem a números primos. E bem como um computador, é possível inserir dados nesse dispositivo e obter respostas desses dados inseridos posteriormente. A pessoa que estivesse segurando esse dispositivo na mão podia mexer nessas engrenagens para tentar entender a posição exata dos astros no céu e também poder manter um acompanhamento diário de todos os movimentos de todos os corpos celestes do sistema solar. Isso levou os cientistas a concluir que esse é o primeiro computador analógico existente da humanidade. Pelo menos o primeiro que a gente encontrou, né? Olhando assim para ele, ele parece ser só um dispositivo primitivo. Mas, gente, o objeto tem 2000 anos de idade. Hoje em dia, nós utilizamos computadores digitais que utilizam códigos binários de 0 e 1 para formarem programações. Só que antes dos computadores digitais serem inventados, nós usávamos computadores analógicos, que usam os exatos mesmos princípios mecânicos para performar essas tarefas. Um relógio, por exemplo, é um exemplo bem claro de um dispositivo analógico, bem como o mecanismo de Antikythera. E desde o século XIV, a gente já tinha alguns relógios astronômicos. Só que depois da descoberta do mecanismo de Antikythera, nós percebemos que não é desde o século XIV, mas sim desde 200 a.C. E a teoria mais popular sobre o uso desse mecanismo é que ele servia para rastrear o movimento dos astros no céu. Só que a verdade verdadeira mesmo é que ninguém sabe para que esse objeto foi criado e para que ele servia. Um time de pesquisadores da Universidade de Londres acredita que o dispositivo tenha sido criado pelo grande matemático grego Arquimedes, porque o dispositivo é similar a um dispositivo de um desenho que ele deixou. Só que também isso é só uma hipótese, não é nada comprovado. A parte mais estranha dessa história toda é que esse dispositivo é único. Não existem outros dele. E ele é tão estranho, mas tão estranho, que parece que esse dispositivo veio de uma dimensão paralela. Os pesquisadores acreditam que esse dispositivo não seja de fato grego, mas sim que os gregos tenham sido influenciados por uma civilização ainda mais antiga e ainda mais misteriosa para ter construído essa engenhoca aí. Os navegadores mais conhecidos daquela região ali não eram os gregos, mas sim os fenícios. Os fenícios foram uma civilização muito importante da época. Eles habitavam a região onde hoje é a Síria, o Líbano e parte do norte de Israel. Quem assistiu a esse vídeo que está aparecendo aqui no card agora sabe muito bem que os fenícios foram responsáveis por diversos sistemas ocultos que nós utilizamos até os dias de hoje, como por exemplo todo o sistema de leis e o sistema bancário. Além disso, eles também foram responsáveis pelo culto oculto a Saturno que nós temos até os dias de hoje. Então eles eram uma civilização cheia de mistérios. Os fenícios já faziam navegações grandes 1000 anos antes de Cristo, e existe uma imensa possibilidade dos fenícios terem descoberto a América milhares de anos antes da chegada de Cristóvão Colombo.
Os gregos adotaram o alfabeto dos fenícios, e nos textos dos fenícios eles dizem que eles são a civilização mais antiga do mundo, existindo aqui no planeta há pelo menos 10.000 anos. Existem muitas vertentes de pesquisa que acreditam que os fenícios sejam os descendentes da civilização caída de Atlântida. Depois da queda de Atlantis, há aproximadamente uns 12.000 anos, na mesma época, inclusive, que aconteceram alguns cataclismas bem interessantes aqui no planeta Terra, que todas as religiões do mundo julgam ser o grande dilúvio, né? E até a ciência fala que esse momento foi, de fato, o fim de uma era glacial, ou a inversão dos polos magnéticos do planeta. Então, o mecanismo de Antiquitera, ele poderia ter sido, sim, uma criação atlante, que passou para os fenícios e depois passou para os gregos. Porque pensa num povo bom de navegação. Pois é, eram os fenícios. Será que eles aprenderam com alguém? Ou será que eles desenvolveram? Nas narrativas de Platão, os fenícios são mencionados como sendo o povo remanescente da cidade perdida de Atlântida. E Peter Dawkins, o estudioso, ele sugere que Atlas, o titã grego, é Enoque dos textos bíblicos e que tem um arquétipo da fênix. A fênix, vocês sabem, é aquela ave, né, que renasce das cinzas, que ressurge das cinzas. E os fenícios, eles não possuem esse nome à toa, tá? Eles foram uma civilização que renasceu das cinzas. Cinzas de onde? Nesse caso aqui, das cinzas de Atlantis. Claro. No norte da África existe a Cordilheira do Atlas. Esse local é o local onde se encontra uma estrutura muito curiosa, conhecida como o Olho do Saara. É uma estrutura aparentemente artificial, que se assemelha muito com as descrições de Platão sobre Atlantis. Ou seja, seria o mecanismo de Antiquitera uma herança de Atlantis, de uma tecnologia bizarra que esse povo possuía? E, gente, sabe o que é ainda mais estranho? Existe um irmão do mecanismo de Antiquitera que foi encontrado em Marte. Sim, em Marte. Em algumas imagens da NASA que foram analisadas por alguns ufólogos, eles encontraram algo muito similar e com o exato mesmo tamanho. Então, peraí. Será que a origem desse dispositivo não é terrena? Talvez, gente, a origem desse supercomputador seja uma origem de fora do planeta Terra, uma origem extraterrestre. E se você quer saber um pouquinho mais sobre o passado de Marte, esse passado obscuro onde civilizações teriam existido por lá, eu recomendo esse vídeo aqui do canal, que eu conto tudo em muitos detalhes. É claro que todas as informações desse vídeo, elas não são confirmadas, elas são apenas teorias. Por quê? Porque o dispositivo é tão misterioso que ninguém sabe com certeza para que ele serve, de onde ele veio e principalmente quem criou ele. E nós realmente sabemos sobre essa história e o que nós realmente podemos concluir sobre tudo isso é que o passado do planeta Terra era bem mais interessante do que aquelas histórias que a gente aprende na escola. Eu vou ficando por aqui com mais um vídeo, eu espero que você tenha gostado e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Que pai!